Tanks speed the advance as a Polish town is about to fall. Germany had for years laid claim to parts of Poland's territory. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial na Europa, Patton observou à distância a rápida destruição da Polônia e, mais tarde, o colapso da França em 1940. Os relatórios sobre a campanha relâmpago alemã confirmaram o que ele suspeitava há anos. Combinando mobilidade, surpresa e comando decidido, um exército podia superar inimigos numericamente superiores. A figura dos generais alemães começou a adquirir para ele um relevo particular. Ele ainda não conhecia seus nomes com precisão, mas entendia que por trás de cada avanço de panzers havia oficiais formados em uma tradição operacional rigorosa, capazes de explorar cada erro do adversário. Seu respeito se apoiava nessa ideia de profissionalismo frio e eficiente que contrastava com a indecisão e a dispersão doutrinária que via em muitos comandantes aliados. Após Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra, Patton finalmente obteve a oportunidade de colocar suas próprias ideias à prova em um teatro de operações maior. Em novembro de 1942, foi designado para comandar a Força-Tarefa Ocidental na Operação Torch, o desembarque aliado no norte da África. Suas tropas deveriam ocupar as costas do Marrocos, então nas mãos do governo de Vichy, enquanto forças britânicas e americanas atacavam a Argélia. Embora o principal adversário imediato fossem unidades francesas, Patton sabia que por trás desse primeiro choque estava o verdadeiro rival. O Afrika Korps alemão, com sua reputação de exército de elite forjada nos combates contra os britânicos na Cirenaica. O nome de Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, já circulava entre os oficiais aliados como sinônimo de general audaz e criativo. Patton, que estudou campanhas e memórias militares durante décadas, conhecia a trajetória de Rommel na Primeira Guerra Mundial e estava a par de seu livro sobre táticas de infantaria. Via nele a encarnação moderna dos grandes capitães que admirava. Um homem que combinava iniciativa no terreno com uma compreensão aguda do efeito moral da surpresa e da velocidade. Embora o regime a que servia lhe fosse repulsivo, o desempenho profissional de Rommel e de outros comandantes alemães na África lhe parecia digno de reconhecimento. A fase inicial da Torch colocou à prova a capacidade de Patton de coordenar operações anfíbias complexas. Os desembarques em Casablanca e outros pontos da costa marroquina ocorreram entre resistência irregular e negociações políticas, com resultados aceitáveis, mas longe da perfeição. Para ele, no entanto, o decisivo era que o exército americano ganhasse experiência em operações combinadas e se aproximasse do setor da frente onde combatiam os alemães. Via o norte da África como uma escola dura, onde seus homens teriam que aprender, a golpes de erro, a enfrentar o tipo de inimigo contra o qual valia a pena medir o valor de um exército. O choque mais duro entre forças americanas e alemãs não ocorreu sob seu comando direto, mas em fevereiro de 1943, no Passo de Kasserine, quando o 2º Corpo americano foi surpreendido e desbordado por uma ofensiva dirigida por Rommel e outros comandantes do eixo. A falta de experiência, as deficiências no comando e a dispersão das unidades americanas se traduziram em uma retirada desordenada. À distância, Patton interpretou aquela derrota como uma confirmação brutal da diferença de nível entre um exército ainda verde e um adversário que sabia explorar cada fraqueza. Para ele, a responsabilidade principal não residia na coragem individual do soldado, mas na qualidade do comando. Pouco depois de Kasserine, Patton foi chamado para assumir o comando do 2º Corpo. Chegou a Tunis com a missão explícita de restaurar a disciplina, reorganizar a cadeia de comando e transformar uma força desmoralizada em uma ferramenta ofensiva. Seu estilo foi imediato e contundente. Endureceu a disciplina, impôs normas estritas de uniforme, exigiu pontualidade absoluta nos movimentos e puniu severamente qualquer sinal de desordem. Para muitos, isso parecia um formalismo excessivo em uma frente ativa, mas Patton via nesses detalhes a base psicológica de um exército capaz de sustentar choques com um adversário tão organizado quanto o alemão. Em suas ordens e conversas, referia-se com frequência à necessidade de igualar o inimigo em profissionalismo. Não bastava ter mais material ou uma economia mais poderosa.
Era indispensável que oficiais e soldados interiorizassem uma ética de combate agressiva, baseada na iniciativa e na confiança na própria capacidade de manobrar sob fogo. Patton admirava exatamente isso nos comandantes nazistas, a capacidade de tomar decisões rápidas em condições de incerteza, apoiando-se em uma formação doutrinária coerente e em um sistema que delegava a autoridade tática para baixo. Seu objetivo declarado era transformar o Segundo Corpo em uma força que, diante dos alemães, não se limitasse a resistir, mas fosse capaz de impor o ritmo da batalha. As provas não tardaram a chegar. Na Batalha de El Guetar, em março de 1943, unidades americanas sob comando de Patton enfrentaram forças blindadas alemãs. Embora a situação tática diferisse das grandes batalhas do deserto travadas por Rommel contra os britânicos, o confronto teve um forte valor simbólico para Patton. Suas tropas conseguiram resistir aos ataques blindados e causar perdas significativas às forças inimigas. Aos seus olhos, esse resultado demonstrava que, com direção adequada e moral restaurada, o soldado americano era perfeitamente capaz de combater de igual para igual contra as divisões mais renomadas do eixo. Ao longo da campanha tunisiana, Patton acompanhou de perto os movimentos do Afrika Korps e das unidades auxiliares alemãs. Analisava seus posicionamentos, tentativas de contra-ataque e a forma como organizavam retiradas ordenadas para ganhar tempo. Embora considerasse que a situação estratégica alemã se tornava cada vez mais difícil, não deixava de sublinhar a habilidade de seus generais em aproveitar ao máximo recursos limitados. Essa avaliação reforçava sua ideia de que a qualidade do comando podia compensar, ao menos parcialmente, a inferioridade material, desde que se mantivessem disciplina, flexibilidade e sentido de manobra. O respeito profissional de Patton pelos generais nazistas não implicava ignorar os erros que também observava. Via, por exemplo, que a obediência a ordens políticas vindas de Berlim muitas vezes obrigava os comandantes alemães a manter posições insustentáveis ou lançar ofensivas com poucas chances de sucesso. Mas mesmo nesses casos, impressionava-o a capacidade tática dos comandantes para improvisar defesas, organizar reembarques ou concentrar forças em pontos críticos. Em sua análise, a diferença entre o comando alemão e o de muitos aliados não residia apenas na doutrina, mas na vontade de assumir riscos calculados e aceitar perdas a curto prazo para obter vantagens operacionais. A invasão da Sicília, em julho de 1943, representou para Patton a oportunidade de levar a experiência adquirida no norte da África a uma campanha europeia de maior complexidade política e operacional. A frente do 7º Exército Americano deveria desembarcar na parte ocidental da ilha, enquanto o 8º Exército Britânico de Bernard Montgomery desembarcava no setor oriental. No papel, a coordenação entre ambos os comandos era essencial para envolver as forças do eixo e assegurar uma conquista rápida. Na prática, a rivalidade pessoal e as diferenças doutrinárias entre Patton e Montgomery marcaram toda a operação. Patton acreditava que a guerra devia ser feita com audácia e rapidez, explorando todas as oportunidades para sobrepujar o inimigo. Montgomery, por outro lado, tendia a planear operações mais metódicas, apoiadas numa acumulação cuidadosa de meios. Desde o início da campanha, o avanço britânico em direção a Messina foi retardado pela resistência alemã e por uma orografia complicada, enquanto Patton procurava rotas alternativas para acelerar a queda da ilha. Nesse contexto, a atuação dos comandos alemães na Sicília chamou-lhe particularmente a atenção. Ao contrário de muitas unidades italianas, que mostravam uma moral vacilante e, por vezes, se desintegravam sob a pressão aliada, as forças alemãs desplegadas na ilha mantiveram uma coesão notável. Sob a coordenação de comandantes como Albert Kesselring e dos generais à frente das divisões blindadas e de infantaria, os alemães organizaram uma defesa flexível, baseada em posições recuadas, contra-ataques locais e um uso eficaz do terreno. Para Patton, habituado a valorar a qualidade de um exército tanto pelo seu comportamento na retirada quanto pelo seu desempenho ofensivo, a forma como o comando alemão cedia espaço sem perder a ordem constituía mais uma demonstração da sua competência profissional. À medida que o 7º Exército consolidava suas cabeças de praia e avançava para o interior, Patton começou a realizar movimentos que excediam os planos iniciais.
tomou Palermo, capital da Sicília Ocidental, com uma rapidez que surpreendeu até mesmo os seus aliados. Este avanço não tinha apenas valor propagandístico, mas obrigava os comandos alemães a reconfigurar suas linhas e a repensar suas rotas de retirada para Nordeste. Patton observava como, apesar da pressão constante dos aliados e do colapso progressivo da estrutura militar italiana, as unidades alemãs continuavam a executar manobras ordenadas, retirando-se para linhas mais defensáveis e utilizando o tempo para organizar a evacuação para a península. A comparação entre o comportamento de italianos e alemães reforçou uma convicção que vinha se formando desde a Grande Guerra. Nem todos os exércitos possuem a mesma cultura profissional. Patton via no comando alemão uma insistência no treino rigoroso, na clareza das ordens e na iniciativa dos comandantes subordinados que raramente encontrava em outros contendores. Mesmo quando criticava a subordinação desses generais a um regime político que desprezava, não deixava de sublinhar nos seus comentários e diários o nível de eficácia que continuavam a demonstrar em condições estratégicas cada vez mais adversas. A rivalidade com Montgomery acentuou esse contraste em sua mente. Enquanto os britânicos insistiam em um eixo principal de avanço pela costa oriental, chocando-se frontalmente com as defesas alemãs em torno do Etna, Patton apostou numa série de avanços em leque, utilizando rotas secundárias e aproveitando a mobilidade das suas forças motorizadas. Esta atitude respondia à sua convicção de que a melhor forma de enfrentar um inimigo com comando competente era multiplicar as ameaças, obrigando-o a dispersar recursos e a responder a um ritmo imposto externamente. Admirava, de certo modo, que as forças alemãs continuassem a conseguir atrasos significativos, apesar de estarem sujeitas a essa pressão de dois frontes aliados. No entanto, a campanha da Sicília também expôs as sombras do caráter de Patton. Incidentes como os tapas dados a soldados hospitalizados por exaustão ou trauma de combate revelaram um lado intransigente e brutal do seu conceito de dever. Para ele, o soldado ideal devia suportar o medo e o cansaço com a mesma dureza com que os oficiais alemães tinham suportado situações extremas no fronte oriental ou no norte de África. Esse padrão, que considerava aplicável a todos, impediu-o de compreender, num primeiro momento, a natureza do trauma psicológico da guerra. A reação negativa da opinião pública e do alto comando americano após a divulgação do incidente minou a sua posição política, embora não o seu prestígio estritamente militar. Enquanto os comandos alemães, conscientes da impossibilidade de manter indefinidamente a ilha, organizavam uma evacuação massiva de tropas e material para a Calábria, Patton acompanhou a operação com interesse. Apesar da superioridade aérea e naval aliada, dezenas de milhares de soldados alemães conseguiram atravessar o Estreito de Messina. Para um observador como ele, essa retirada ordenada sob fogo confirmava a capacidade de planeamento e controle do alto comando germânico. Não era uma retirada caótica, mas uma manobra calculada para preservar o núcleo profissional de um exército que continuaria a lutar em Itália e, posteriormente, em outros frontes. A conquista final de Messina, em agosto de 1943, encerrou a campanha da Sicília. Britânicos e americanos chegaram quase simultaneamente à cidade, o que alimentou a rivalidade de prestígio entre Montgomery e Patton. Este último considerava que as suas manobras tinham sido mais audaciosas e rápidas do que as do aliado britânico, e que o seu estilo ofensivo se aproximava mais do dos melhores generais alemães que estudava com tanto interesse. Na sua avaliação, a guerra moderna premiava os comandantes que se atreviam a assumir riscos calculados, a explorar oportunidades passageiras e a mover-se com velocidade antes que o inimigo pudesse reorganizar-se. Após a campanha siciliana, Patton foi temporariamente afastado do primeiro plano operativo devido ao escândalo das Palmadas. A decisão obedecia tanto a considerações políticas quanto à necessidade de preservar a imagem pública do exército americano. Para ele, esse intervalo foi uma humilhação, mas também uma oportunidade para refletir sobre o ocorrido e continuar a analisar o comportamento dos adversários alemães em outros frontes. Continuou a estudar relatórios e sumários de inteligência sobre as operações em Itália e no fronte oriental, reforçando a sua percepção de que o comando alemão, mesmo em retirada, mantinha uma coerência profissional que o distinguia. A reputação de Patton como comandante agressivo e eficaz, no entanto, não desapareceu.
dentro do alto comando aliado, continuava a ser visto como uma arma de grande potência que, bem utilizada, podia desempenhar um papel decisivo em operações futuras. A necessidade de planear um desembarque em grande escala em França devolveu o seu nome ao centro dos debates. Com base na sua experiência em África e na Sicília, e na compreensão de como os generais alemães pensavam e reagiam, os planejadores consideraram que poderia desempenhar um papel-chave no engano estratégico prévio à invasão do noroeste da Europa e mais tarde nas operações de exploração após o desembarque. No Reino Unido, no início de 1944, Patton tornou-se uma peça central de uma operação de engano estratégico cuidadosamente planeada. Enquanto o alto comando aliado preparava o desembarque na Normandia, os serviços de inteligência confiavam que a reputação de Patton como comandante agressivo influenciasse as avaliações do comando alemão. Por isso, lhe foi atribuída a chefia nominal de um suposto primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, uma formação em grande parte fictícia, destacada no sudeste de Inglaterra, frente ao Estreito de Dover. Os alemães, seguindo seus próprios relatórios e preconceitos, consideravam lógico que o general americano mais ofensivo liderasse o golpe principal da invasão e concentraram as suas expectativas numa eventual desembarque na região de Calais. Patton sabia que a sua mera presença era utilizada como isco e compreendia que a sua fama entre os alemães era um recurso operacional. Para um homem habituado a medir o valor dos generais pela sua capacidade de influenciar o campo de batalha, era significativo que o Estado-Maior alemão o percebesse como o adversário mais perigoso. De certo modo, essa avaliação externa reforçava o seu respeito pelos oficiais germânicos porque implicava que eram capazes de identificar com clareza que tipo de comandante representava uma ameaça real. A inteligência alemã, interpretando sinais deliberadamente manipulados, continuou a atribuir a Patton o comando do suposto grupo de exércitos mesmo após o desembarque real na Normandia. Em 6 de junho de 1944, enquanto as tropas aliadas desembarcavam nas praias da Normandia, Patton não participou diretamente do ataque inicial. Seu papel principal durante as primeiras semanas era manter a ilusão de que o esforço maior ainda estava por vir, supostamente sob sua condução, em outra zona da costa francesa. Somente quando as cabeças de ponte na Normandia foram firmemente estabelecidas, no final de julho, o Terceiro Exército foi oficialmente ativado sob seu comando. A partir desse momento, Patton deixou de ser um atrativo e tornou-se um dos principais instrumentos da exploração terrestre do sucesso aliado. O Terceiro Exército entrou em combate no âmbito da Operação Cobra, a ofensiva destinada a romper a frente alemã no setor ocidental da Normandia. Após um bombardeio aéreo massivo, as defesas alemãs ficaram desorganizadas e Patton recebeu a missão de penetrar na brecha e explorar o avanço com o máximo dinamismo. Para ele, essa era exatamente o tipo de situação em que se media a coragem de um comandante. Um inimigo ainda perigoso, mas desorientado, e um espaço operacional aberto para manobras profundas. Ele sabia que do outro lado da linha havia um corpo de oficiais treinados para reagir rapidamente, concentrar reservas e organizar contra-ataques. Seu objetivo era mover-se mais rápido do que o comando alemão poderia antecipar. À medida que suas divisões blindadas e de infantaria avançavam pelo interior da França, Patton insistia em manter um ritmo que surpreendesse o inimigo. Ordenava marchas prolongadas, giros inesperados e ataques nos flancos das formações alemãs em retirada. Os relatórios de inteligência indicavam que os comandantes alemães estavam enfrentando sérias dificuldades para estabilizar uma linha coerente, não por falta de capacidade técnica, mas devido à pressão constante sobre seus pontos de apoio. Em seus comentários, Patton destacava que o soldado alemão continuava a lutar com disciplina e que muitos de seus generais ainda tentavam manobrar habilmente, mesmo quando a situação estratégica se tornava cada vez mais desfavorável. O cerco parcial das forças alemãs na Bolsa de Falaise ilustrava bem essa tensão. Enquanto os aliados buscavam fechar o anel, o comando alemão tentou organizar uma retirada ordenada para o leste, combinando ataques de distração e esforços desesperados para manter corredores abertos. Patton observou que, apesar do caos e das perdas, a capacidade de coordenação alemã não se desintegrava completamente. Essa resistência lhe confirmou que ele enfrentava um adversário cuja competência profissional não havia sido destruída pelas derrotas acumuladas. Em sua avaliação,
Essa qualidade aumentava o mérito de cada avanço conquistado por suas próprias tropas. Após Falaise, a frente alemã na França entrou em colapso e abriu caminho para o rio Sena e além. O Terceiro Exército protagonizou uma das ofensivas mais rápidas da guerra no fronte ocidental. Em questão de semanas, Patton conduziu suas forças por amplas áreas da França, libertando cidades e atravessando rios com uma velocidade que frequentemente superava os planos logísticos. O avanço baseava-se na combinação de colunas motorizadas, reconhecimento agressivo e decisões operacionais tomadas com rapidez. Patton via nessa forma de guerra um espelho das melhores campanhas alemãs dos anos 1939 a 1941, mas agora executadas pelo lado aliado. Em suas observações, ele não deixava de mencionar a qualidade tática do inimigo. Ao atravessar determinadas regiões, encontrava posições defensivas improvisadas, mas bem escolhidas, emboscadas de unidades em retirada e contra-ataques locais que, embora insuficientes para deter o avanço geral, demonstravam que os comandantes alemães continuavam aplicando critérios sólidos de utilização do terreno e do tempo. Para Patton, o fato de que um exército em retirada continuasse a combater com coerência era uma prova adicional da solidez de sua tradição profissional. Ele repetia aos subordinados que não deveriam subestimar o adversário, justamente porque erros cometidos diante de um comando competente eram rapidamente punidos. Nesse período, expressou em conversas e escritos sua convicção de que o soldado alemão era, como combatente, o melhor com quem haviam se confrontado. Ele não se referia apenas à coragem individual, mas à combinação de disciplina, treinamento e capacidade para sustentar ações defensivas complexas. Estendia essa avaliação a muitos de seus generais, que via como produtos de uma escola militar que, desde a época prussiana, se caracterizava pelo rigor na formação e pela exigência no estudo de campanhas históricas. Essa admiração não implicava desconhecer a obediência desses comandantes a um regime criminoso, mas Patton tendia a separar, em sua análise, a qualidade técnica do oficial da responsabilidade política do Estado ao qual servia. A rapidez do avanço do Terceiro Exército gerou, no entanto, novos problemas. As linhas de suprimento se alongaram até o limite. A capacidade dos portos e da rede de estradas para sustentar o fluxo de combustível, munições e peças de reposição era insuficiente. Patton insistia que, enquanto o inimigo recuava em relativo desordem, era o momento de forçar ao máximo o movimento, sem lhe dar tempo para reorganizar-se na fronteira alemã. Mas o alto comando aliado precisava distribuir recursos entre vários grupos de exército, e as prioridades logísticas nem sempre coincidiam com seus desejos operacionais. Apesar dessas restrições, o Terceiro Exército conseguiu atravessar o rio Mosela e aproximar-se da linha do Sarre, enfrentando já território que o inimigo considerava seu. Nessa fase, a resistência alemã tornou-se mais obstinada, apoiada em obras fortificadas e em conhecimento detalhado do terreno. Patton continuava reconhecendo nos adversários traços que considerava característicos dos melhores generais: capacidade de improvisação, emprego inteligente de reservas locais, utilização de obstáculos naturais e artificiais para multiplicar a eficácia defensiva. A diferença era que, agora, esses recursos eram aplicados a partir de uma posição estratégica claramente inferior. A ofensiva alemã nas Ardenas, lançada em dezembro de 1944, surpreendeu o alto comando aliado pelo seu tamanho, mas não Patton quanto ao espírito que a impulsionava. À frente do Terceiro Exército, ele havia insistido que o adversário continuava capaz de manobras ousadas, mesmo em situação de inferioridade estratégica. Quando as forças alemãs irromperam no setor pouco defendido da frente americana, criando uma cunha profunda para o oeste, Patton interpretou o ataque como mais uma demonstração do caráter ofensivo dos generais alemães, que preferiam arriscar uma aposta decisiva a resignar-se a uma retirada lenta e puramente defensiva. Em 19 de dezembro de 1944, realizou-se uma famosa conferência em Verdun, na qual Dwight D. Eisenhower reuniu os principais comandantes aliados do fronte ocidental. Enquanto se analisava a situação e se debatiam possíveis respostas, Patton afirmou que poderia girar uma parte significativa do Terceiro Exército para o norte em um prazo muito curto para socorrer o setor ameaçado, em particular a cidade de Bastogne, onde unidades americanas estavam cercadas.
Sua proposta surpreendeu pela rapidez prometida. Já havia ordenado aos seus estados maiores preparar planos de giro em diferentes direções, justamente porque considerava provável que o inimigo tentasse um golpe em um setor considerado secundário. A manobra que se seguiu tornou-se um dos movimentos mais comentados da guerra. Por estradas geladas e congestionadas, unidades do Terceiro Exército giraram quase 90 graus desde seu eixo original na Lorena em direção ao norte. A coordenação de marchas, abastecimento e comunicações exigiu um esforço considerável de comando e organização. Patton via nessa operação uma forma de demonstrar que o exército americano podia responder com flexibilidade e velocidade comparáveis àquelas que ele próprio admirava nas campanhas relâmpago alemãs dos primeiros anos da guerra. Enquanto isso, a ofensiva alemã, liderada por comandantes como Hasso von Manteuffel e Sepp Dietrich, sob supervisão de altos chefes como Gerd von Rundstedt, mostrou tanto a capacidade quanto as limitações do alto comando alemão. Patton reconhecia que a escolha do terreno obedecia a uma lógica de surpresa e camuflagem, explorando um setor da frente considerado improvável para uma grande ofensiva. Entretanto, também observava que a operação dependia de sucesso rápido e da captura de pontes-chave, o que, em caso de atrasos, a tornava vulnerável a contra-ataques bem coordenados. A chegada das unidades do Terceiro Exército às proximidades de Bastogne nos últimos dias de dezembro foi o resultado dessa manobra de giro. A cidade, defendida principalmente pela 101ª Divisão Aerotransportada e outros elementos americanos, resistiu ao cerco alemão, apesar de sofrer fortes bombardeios e condições meteorológicas adversas. Patton ordenou ataques contínuos para abrir um corredor até a guarnição. Em 26 de dezembro, elementos do Terceiro Exército conseguiram contato com as forças cercadas, restabelecendo a comunicação terrestre. Para Patton, aquela operação confirmava que a combinação de planejamento antecipado, comando decidido e capacidade de movimento podia neutralizar até uma ofensiva concebida por generais alemães experientes. Em suas avaliações posteriores, Patton reconheceu que o inimigo havia demonstrado mais uma vez considerável competência tática. Os ataques sobre Bastogne, a utilização do relevo para canalizar os movimentos aliados e os esforços para explorar a confusão inicial refletiam, a seu ver, a mesma tradição profissional que vinha observando desde o início da guerra. Contudo, também sublinhava os efeitos negativos da interferência política de Adolf Hitler na condução da campanha. Objetivos excessivamente ambiciosos, subestimação da capacidade logística alemã e rigidez na execução dos planos contribuíram para o fracasso final da ofensiva. Após a estabilização da frente nas Ardenas e a retirada alemã, o Terceiro Exército retomou seu avanço para leste. No início de 1945, as unidades de Patton cruzaram o Sarre e enfrentaram as últimas defesas organizadas da linha ocidental do Reich. A resistência alemã, embora enfraquecida pela perda de reservas de combustível, continuava intensa em vários setores. Para Patton, cada posição defendida, cada contra-ataque local, era uma nova confirmação da tenacidade do soldado alemão e da capacidade de seus comandantes de organizar defesas improvisadas, mesmo em circunstâncias claramente desfavoráveis. Em março de 1945, o Terceiro Exército alcançou o rio Reno, a barreira natural mais importante antes do coração da Alemanha. Enquanto outras formações aliadas consolidavam cabeças de ponte em áreas como Remagen, Patton ordenou uma série de travessias rápidas no setor de Oppenheim. A operação, realizada com meios anfíbios leves e aproveitando o elemento surpresa, permitiu estabelecer cabeças de ponte ao sul de Mainz com menos resistência do que o esperado. Novamente, a ênfase estava na rapidez e na exploração imediata do sucesso, seguindo princípios de guerra de movimento que ele vinculava às melhores tradições da escola alemã, mas agora aplicadas por suas próprias tropas em território do Reich. À medida que as forças do Terceiro Exército penetravam no interior da Alemanha, começaram a encontrar instalações do sistema de campos de concentração nazista. Um dos primeiros sob a jurisdição de Patton foi o campo de Ohrdruf, subcampo de Buchenwald, descoberto em abril de 1945. As condições encontradas pelas tropas americanas causaram profundo impacto nos comandantes aliados. Patton visitou pessoalmente o local e sua reação, descrita em testemunhos e diários, foi de repulsa física evidente. Diante desse cenário, ordenou que oficiais alemães capturados e civis da região fossem conduzidos ao campo para que contemplassem diretamente as consequências do regime a que haviam servido ou tolerado.
Para um homem que há anos separava mentalmente o profissionalismo militar do conteúdo ideológico do nazismo, a visão concreta de um centro de extermínio e trabalho forçado representava um desafio evidente. Capítulo 4. Fim da guerra e administração respeitosa de Patton. Após o fim dos combates na Europa, o Terceiro Exército passou de uma força ofensiva a um instrumento de ocupação e administração. Em meados de 1945, Patton assumiu um papel duplo: comandante do Terceiro Exército e a mais alta autoridade militar na Baviera, a região mais fortemente associada ao nacionalsocialismo no sul da Alemanha. Suas novas tarefas tinham pouca relação com as manobras rápidas e os golpes blindados que haviam definido sua carreira. Ele precisava garantir a ordem pública, gerenciar milhões de deslocados, reorganizar a infraestrutura básica e aplicar as diretrizes aliadas sobre desmilitarização e denazificação da sociedade alemã. As ordens gerais vinham do quartel-general do Teatro Europeu e da autoridade política americana, sob a presidência de Harry S. Truman. Documentos como a Diretiva JCS 1067 estabeleciam que as forças de ocupação deveriam tratar a Alemanha não como um aliado em potencial, mas como um país derrotado e responsável por uma guerra de agressão. Ordenava-se desmantelar seu potencial militar, impedir a reconstrução de estruturas nazistas e afastar da função pública aqueles que haviam colaborado ativamente com o regime. Patton, acostumado a avaliar pessoas e organizações em termos de eficácia militar, via com cautela a interpretação mais rígida dessas ordens. Na Baviera, a realidade administrativa chocava-se diretamente com as instruções teóricas. A maioria dos funcionários, juízes, policiais e técnicos municipais havia pertencido ao Partido Nazista ou a organizações afiliadas. Excluí-los totalmente significaria, na prática, paralisar completamente a vida civil. Patton considerava isso contraproducente. Era necessário que os trens circulassem, que a água chegasse às cidades e que os escritórios de racionamento funcionassem. Por isso, permitiu que numerosos funcionários com passado nazista continuassem em seus cargos ou fossem rapidamente reabilitados, desde que não estivessem diretamente envolvidos em crimes violentos. Aos seus olhos, eram antes de tudo profissionais necessários para manter a estrutura básica da sociedade. Essa postura estendia-se também ao seu tratamento com oficiais da Wehrmacht que estavam presos ou internados. Patton visitava com frequência os campos onde estavam detidos generais e coronéis alemães, mantinha conversas com eles sobre campanhas, manobras e decisões táticas, e os interrogava não apenas como inimigos derrotados, mas como colegas de profissão. Muitos desses comandantes vinham da antiga escola prussiana, formada antes da ascensão do nazismo, e compartilhavam com ele a visão da guerra como uma arte técnica e uma profissão para a vida. Essa coincidência de perspectiva facilitou que Patton mantivesse um tom respeitoso e, por vezes, cordial com generais que haviam combatido ferozmente contra suas próprias tropas. Sua distinção entre soldado profissional e político nazista tornou-se cada vez mais marcada. Patton tendia a ver a Wehrmacht como uma instituição essencialmente militar, apenas parcialmente contaminada pela ideologia do regime, e reservava sua condenação mais enérgica para as SS e os organismos diretamente envolvidos na repressão e no genocídio. Essa separação mental o levava a afirmar que muitos militares ingressaram no Partido Nazista sob pressão social ou para preservar suas carreiras, de forma semelhante ao modo como nos Estados Unidos funcionários e cargos se filiavam ao Partido Democrata ou Republicano por conveniência profissional. Essa analogia, que a ele parecia uma simples descrição pragmática, foi interpretada em Washington e na imprensa como uma trivialização intolerável do nazismo. O conflito agravou-se à medida que civis americanos, jornalistas e representantes de outras agências ocuparam posições na administração do pós-guerra. O escritório do governo militar dos Estados Unidos na Alemanha, sob figuras como Lucius D. Clay, pressionava para aplicar critérios rigorosos de purificação. Patton, porém, priorizava a rapidez na restauração da ordem e da economia. Muitas vezes desautorizava comissões de desnazificação quando lhe parecia que se atuava com formalismo excessivo e devolvia aos seus cargos funcionários cuja competência considerava indispensável. Em memorandos e conversas privadas, queixava-se de que se pretendia governar a Alemanha com teóricos que não entendiam a realidade sobre o terreno. As tensões internas rapidamente se filtraram para a opinião pública.
A imprensa americana registrou declarações e comentários de Patton que, fora de contexto, soavam como indulgência em relação a antigos nazistas. Entrevistas nas quais ponderava a responsabilidade de certos funcionários ou nas quais insistia que o verdadeiro perigo futuro era a União Soviética, foram interpretadas como prova de que ele priorizava considerações geopolíticas em detrimento do castigo ao regime derrotado. Seus anos de respeito profissional em relação aos generais alemães confundiram-se, aos olhos de muitos, com simpatias políticas que ele nunca reivindicou abertamente. Paralelamente, Patton continuava a expressar em privado sua admiração pela competência técnica de muitos desses comandantes. Em seus diários, anotava impressões sobre a forma como determinados generais alemães organizaram defesas ou retiradas nos últimos meses da guerra, e não hesitava em qualificá-los como grandes soldados, mesmo estando plenamente consciente de que haviam servido a um Estado responsável por crimes em massa. Sua incapacidade ou falta de vontade de integrar plenamente essa dimensão moral em sua avaliação profissional foi uma das características mais polêmicas de sua conduta no período imediato pós-guerra. As fricções com a cadeia de comando aliada tornaram-se mais visíveis durante o verão de 1945. Dwight D. Eisenhower, agora comandante supremo na Europa ocupada, recebia relatórios constantes sobre a política de Patton na Baviera, suas declarações ambíguas e seus atritos com responsáveis civis. Eisenhower, que apreciava suas capacidades como líder de campo, também entendia que a fase de ocupação exigia outras qualidades: sensibilidade política, capacidade de coordenação com aliados e cumprimento estrito das diretrizes decididas ao mais alto nível. A recusa reiterada de Patton em adaptar-se plenamente a esse novo contexto pesou cada vez mais nas deliberações sobre seu futuro. O ponto crítico ocorreu com uma série de declarações à imprensa em setembro de 1945. Em uma dessas entrevistas, Patton reiterou a comparação entre a militância nazista e a filiação aos partidos tradicionais americanos, afirmando que não via sentido em expulsar todos os antigos membros do partido da administração se fossem tecnicamente competentes e não lhes pudessem ser imputados crimes concretos. A publicação dessas palavras desencadeou uma onda de críticas na imprensa e no Congresso. Para muitos observadores, soava como defesa aberta de pessoas que sustentaram a máquina do Terceiro Reich. Para Patton, era simplesmente a constatação de que um país não podia ser governado sem recorrer aos seus quadros administrativos, mesmo que marcados pelo passado. Sob pressão política, Eisenhower decidiu que não podia manter Patton à frente da Baviera nem de uma grande força operacional no coração da Alemanha. A combinação de sua longa trajetória de respeito profissional pelos generais alemães, sua postura pragmática na desnazificação e suas declarações imprudentes tornava-o uma figura difícil de sustentar em uma posição de alta visibilidade política. Em outubro de 1945, ele foi removido do comando do Terceiro Exército e da administração militar da Baviera, sendo designado para o comando do 15º Exército, que tinha uma missão muito diferente daquela que ele associava à sua identidade profissional. Não se tratava de uma grande força de combate, mas de uma estrutura responsável, em grande parte, pela coleta de documentação, supervisão de relatórios e elaboração de estudos históricos sobre as operações da guerra recém-terminada. O contraste com o comando de um exército blindado em campanha era evidente. Patton percebeu a mudança como uma degradação disfarçada e não se esforçou muito para ocultar seu ressentimento. Em comentários privados, ele considerava que havia sido afastado do centro de decisões justamente no momento em que, em sua opinião, era mais necessária uma análise clara do novo equilíbrio de forças na Europa. Esse novo equilíbrio, como ele o interpretava, era marcado sobretudo pelo peso da União Soviética no continente. Desde 1943, ele acompanhava atentamente a progressão do Exército Vermelho na frente oriental, sua capacidade de absorver perdas massivas e reorganizar ofensivas sucessivas, bem como o posicionamento final das forças soviéticas no coração da Europa Central. Agora, com a Alemanha derrotada e dividida em zonas de ocupação, Patton observava com preocupação que a fronteira entre as tropas soviéticas e ocidentais atravessava o centro do continente, deixando sob controle comunista a Polônia, os países bálticos e grande parte dos Balcãs. Nessa situação, seu respeito profissional pelos generais alemães adquiria uma nova dimensão.
Eles não eram apenas antigos inimigos admirados por sua competência, mas também possíveis contrapesos ao poder soviético. Na Baviera, ele teve a oportunidade de observar diretamente o comportamento das tropas soviéticas nas áreas fronteiriças e de receber relatórios sobre saques, estupros e represálias. Para ele, acostumado a avaliar exércitos pela disciplina interna e pelo tratamento dado à população civil, esses relatórios confirmavam uma imagem negativa do Exército Vermelho, que ele via como uma força brutal e pouco controlada politicamente, mas apoiada por um Estado com ambições expansionistas. Em comparação, a disciplina e a ordem da antiga Wehrmacht pareciam, retrospectivamente, um mal menor do ponto de vista do equilíbrio estratégico europeu. Em seus diários e conversas daqueles meses, Patton expressou a ideia de que, após a derrota do Terceiro Reich, o verdadeiro problema já não era a Alemanha, mas a expansão soviética. Ele considerava que a política de rendição incondicional havia destruído completamente a estrutura militar alemã, justamente quando ela poderia ter sido utilizada como barreira contra Moscou. Afirmava que, se parte das forças alemãs tivesse permanecido sob controle aliado, poderia ter sido usada para conter a União Soviética no leste. Nessa lógica, os mesmos generais nazistas que ele admirara em campo de batalha tornavam-se, em sua imaginação estratégica, possíveis aliados em uma guerra futura que ele via como quase inevitável. Essa ideia não era compartilhada pela maioria do alto comando nem pelas autoridades políticas dos Estados Unidos. Para Washington, a prioridade imediata era estabilizar a Europa, evitar o colapso econômico e garantir a transição para regimes democráticos na parte ocidental do continente. A memória recente da agressão alemã, o conhecimento crescente dos crimes do regime e a pressão da opinião pública tornavam impensável qualquer discurso sobre rearmar a Alemanha ou reutilizar seus generais em uma hipotética coalizão militar. Patton, por outro lado, movia-se em uma mentalidade mais próxima dos equilíbrios de poder do século XIX, em que antigos inimigos poderiam se tornar aliados de conveniência contra uma ameaça maior. Dentro desse contexto, ele continuava a dar lugar privilegiado ao profissionalismo militar como critério de julgamento. Ao comparar oficiais alemães com comandantes soviéticos, enfatizava a formação acadêmica, a capacidade de planejamento e a precisão na execução das operações. Ele via em figuras como marechais e generais alemães um nível de cultura militar que, segundo sua percepção, não encontrava nos comandantes soviéticos, cuja autoridade ele atribuía mais ao apoio do partido do que ao mérito profissional. Essa comparação, ainda que baseada em uma visão parcial e condicionada por preconceitos ideológicos, reforçava sua tendência a considerar os alemães como parceiros potenciais em uma estrutura defensiva ocidental. Em seus comentários sobre o futuro, Patton chegou a sugerir que a guerra com a União Soviética era apenas uma questão de tempo e que, quando chegasse, seria um erro não contar com a experiência daqueles que haviam combatido durante anos na frente oriental. Ele argumentava que os generais alemães conheciam melhor do que ninguém o modo de operar do Exército Vermelho, sua doutrina, seus pontos fortes e vulnerabilidades. De seu ponto de vista, dispensar esse conhecimento por motivos puramente políticos equivalia a enfraquecer desnecessariamente a posição ocidental. Essas reflexões apoiavam-se em sua antiga admiração pela escola militar alemã, agora projetada sobre um cenário geopolítico em que o nazismo havia sido derrotado, mas a competição entre grandes potências permanecia viva. O problema era que Patton expressava essas ideias com a mesma franqueza e falta de filtro que mostrara durante a guerra. Em conversas com jornalistas, oficiais e visitantes, ele deixava transparecer sua convicção de que os soviéticos eram aliados de ocasião e futuros adversários, e que a política de conciliação com Moscou era um erro. Nesse contexto, algumas de suas frases mais comentadas, nas quais dava a entender que o inimigo errado havia sido derrotado, foram interpretadas como uma deslegitimação retroativa da luta contra a Alemanha e como uma forma de relativizar a ameaça nazista frente ao perigo comunista. Embora Patton não expressasse simpatia ideológica pelo nacionalsocialismo, sua maneira de estabelecer prioridades estratégicas dava a impressão de minimizar a responsabilidade dos generais alemães. Esse enfoque na ameaça soviética combinava-se com sua experiência direta da ocupação. Na Baviera e em outras áreas do sul da Alemanha, ele encontrou uma população que, apesar de anos de propaganda nazista, agora demonstrava medo diante da perspectiva de um avanço soviético para o oeste.
Patton interpretou esse medo como um fator político que poderia ser aproveitado para consolidar uma Alemanha anti-bolchevique dentro de um bloco ocidental. Seu respeito pelos generais do antigo Reich, que via como representantes de uma tradição conservadora e anticomunista, encaixava-se nesse projeto implícito de transformar a Alemanha em um bastião contra Moscou, uma vez depurado o aparato mais comprometido com o regime nazista. O contexto institucional em que atuava, entretanto, era muito diferente. As conferências de Yalta e Potsdam estabeleceram quadros de cooperação entre as potências aliadas, ao menos aparentemente, e as estruturas de ocupação organizavam-se com base em uma gestão compartilhada da Alemanha. As propostas implícitas de Patton chocavam-se com compromissos diplomáticos recentes e com a vontade de evitar, ao menos no curto prazo, uma ruptura aberta com Moscou. Sua insistência em falar de um conflito futuro com os soviéticos era, portanto, não apenas polêmica do ponto de vista moral, mas também inoportuna do ponto de vista da política externa. Durante seu breve período à frente do 15º Exército, Patton alternou o trabalho rotineiro de revisão de operações com reuniões, discursos e viagens dentro da zona de ocupação. Em todos esses âmbitos, sua visão do soldado profissional como figura quase autônoma em relação à política continuava a orientar seu comportamento. Ele continuava distinguindo entre o mal absoluto, representado por estruturas como a SS e os serviços de segurança do regime, e a figura do general alemão que, em sua interpretação, tentara desempenhar seu trabalho militar dentro de um Estado ditatorial. Essa distinção permitia-lhe continuar admirando capacidades táticas e operacionais ao mesmo tempo em que relegava a discussão sobre a responsabilidade moral desses comandantes na máquina de guerra nazista a um plano secundário. O resultado foi uma percepção cada vez mais acentuada de desconexão entre Patton e a linha oficial dos Estados Unidos, enquanto em Washington se consolidava um discurso que enfatizava a necessidade de punir os crimes nazistas, reorganizar a sociedade alemã com base em princípios democráticos e manter, pelo menos publicamente, certa cooperação com a União Soviética. Patton falava em rearmar a Alemanha, utilizar seus generais como escudo contra o leste e considerar o comunismo como a principal ameaça. Capítulo 5. Morte e controvérsia sobre sua posição em relação ao nazismo. Em 9 de dezembro de 1945, Patton deixou seu quartel-general em Bad Nauheim para uma viagem de caça perto de Mannheim. Ele viajava no banco de trás de um carro oficial junto com o general Hobart Gay, com um motorista ao volante. Nos arredores da cidade, o veículo colidiu com um caminhão militar que atravessou inesperadamente a estrada. O impacto não foi espetacular em termos materiais, mas Patton, que não usava capacete nem proteção especial, sofreu um golpe violento na cabeça e uma fratura cervical. Enquanto seus acompanhantes sofreram apenas ferimentos leves, ele ficou praticamente paralisado do pescoço para baixo. Após o acidente, foi levado ao Hospital Militar de Heidelberg. Lá foi diagnosticada uma lesão grave na coluna vertebral, com comprometimento da função respiratória e total perda de controle dos membros. Ele permaneceu hospitalizado por 12 dias, consciente da gravidade de seu estado. Recebeu visitas de oficiais, familiares e pessoal médico, mas as possibilidades de recuperação eram mínimas com os recursos disponíveis na época. Em 21 de dezembro de 1945, George S. Patton morreu devido a complicações decorrentes da lesão cervical, encerrando abruptamente a trajetória de um dos comandantes mais destacados da guerra e uma das figuras mais controversas do período imediato do pós-guerra. Seus restos foram enterrados no cemitério militar americano em Hamm, Luxemburgo, a certa distância da maioria dos túmulos, em uma posição que simbolicamente destacava seu papel como comandante do Terceiro Exército na defesa do país durante a Batalha das Ardenas. A partir desse momento, a construção de sua imagem pública ficou a cargo de memoriais, biografias, artigos jornalísticos e, mais tarde, produções cinematográficas. Ao contrário de outros generais, Patton havia deixado uma abundante documentação pessoal, diários, cartas para sua esposa, notas privadas e declarações coletadas por jornalistas. Esse material serviria de base para debates prolongados sobre seu caráter, suas ideias políticas e, em particular, sua admiração pelos generais alemães. Nas décadas seguintes à sua morte,
As primeiras biografias tendiam a enfatizar principalmente seu gênio operacional e seu estilo de liderança. Destacava-se seu papel na campanha da França, sua manobra nas Ardenas e sua capacidade de inspirar agressividade ofensiva em suas tropas. Nesse contexto, o respeito de Patton pelo soldado e pelo comando alemão aparecia como uma forma de reconhecimento profissional, o elogio ao adversário como maneira de destacar, por contraste, a magnitude das próprias vitórias. Comentários nos quais classificava o soldado alemão como o melhor a que haviam enfrentado eram citados como prova de sua honestidade intelectual e de seu repúdio a subestimar o inimigo vencido. Com o passar do tempo e o acesso a um número maior de documentos, a abordagem tornou-se mais complexa. A publicação de seus diários e papéis pessoais revelou opiniões muito menos matizadas sobre os alemães em geral. Neles, podia-se ler, por exemplo, seu julgamento de que os alemães são o único povo decente da Europa e que a desnazificação estava destruindo o único estado semi-moderno do continente para que a Rússia pudesse engoli-lo. Também surgiam referências explícitas à ideia de que era uma bobagem se livrar das pessoas mais inteligentes da Alemanha, apenas por terem pertencido ao partido nazista, e a comparação entre a militância no NSDAP e a filiação aos partidos democrata ou republicano como requisito prático para ocupar cargos nos Estados Unidos. No mesmo corpus documental, encontram-se alusões, diretas ou indiretas, à frase que se tornaria famosa em versões posteriores: "Nós lutamos contra o inimigo errado." A atribuição exata dessa citação tem sido objeto de discussão historiográfica, mas várias fontes concordam que, ao menos em privado, Patton expressou a ideia de que a ameaça estratégica principal não era a Alemanha derrotada, mas a União Soviética. Nesse contexto, seu respeito pelos generais alemães adquiriu contornos mais polêmicos. Não se tratava apenas de admiração profissional por sua capacidade tática, mas também da tentação de vê-los como aliados potenciais em um confronto futuro com o comunismo. Estudos posteriores sobre a desnazificação e a política de ocupação americana na Alemanha situaram as posições de Patton dentro de um debate mais amplo. Muitos oficiais aliados compartilhavam a preocupação com a falta de quadros administrativos não contaminados pelo nazismo e com a necessidade de manter funcionando um Estado devastado. No entanto, a maioria acabou aceitando a lógica de uma purificação parcial, combinada com a criação de novas estruturas democráticas. Patton, por outro lado, mantinha-se mais próximo de uma visão corporativa da sociedade, na qual a continuidade das elites administrativas e militares se justificava por sua competência técnica, mesmo quando haviam servido a um regime criminoso. Essa diferença de abordagem explica grande parte das tensões que o colocaram em confronto com Eisenhower e as autoridades civis americanas. A partir da década de 1970, a imagem pública de Patton recebeu um impulso decisivo com a estreia do filme Patton, estrelado por George C. Scott. O filme apresentava um general carismático, agressivo, imprevisível e profundamente convencido de seu destino histórico. Sua relação com os generais alemães era mostrada sobretudo como um duelo de talentos militares, especialmente na África e na Europa Ocidental, sem abordar em profundidade a dimensão política de sua admiração nem suas opiniões no pós-guerra. Essa representação ajudou a consolidar na imaginação popular a figura do gênio militar controverso, mas deixou em segundo plano as implicações morais e políticas de seus julgamentos sobre o inimigo. A historiografia mais recente tende a oferecer uma visão mais crítica. Por um lado, reconhece-se a capacidade operacional de Patton e o fato de que os próprios comandantes alemães, em interrogatórios e memórias, o consideravam um dos adversários mais perigosos do fronte ocidental. Por outro lado, destaca-se que sua admiração pelos generais nazistas se inseria em uma cultura castrense que priorizava o desempenho em combate sobre a reflexão ética e que tendia a separar radicalmente a profissão militar da responsabilidade política. À luz do conhecimento atual sobre a participação da Wehrmacht em crimes de guerra e em políticas de ocupação brutal, essa separação aparece cada vez mais difícil de sustentar. Outros estudos exploraram as dimensões ideológicas de suas opiniões. Foi apontado seu antissemitismo, visível em cartas e anotações sobre sobreviventes judeus em campos de deslocados, sob sua jurisdição, e sua tendência a minimizar o caráter específico do nazismo ao compará-lo com disputas partidárias nos Estados Unidos. Essa linha de análise considera que seu respeito pelos generais alemães não pode ser entendido apenas como admiração técnica.
mas que é tingido por preconceitos sociais e por uma visão hierárquica e autoritária da ordem política. George S. Patton realmente disse: "Lutamos contra o inimigo errado?" Essa citação exata nunca foi vista, mas ele nunca escondeu seus sentimentos em relação ao comunismo. Ele causou muitos problemas no período pós-guerra ao se recusar a desnazificar muitos cargos nos governos locais, o que irritou os aliados, especialmente a Rússia e a França. Ele nunca confiou nos soviéticos e dizia-se que afirmara que seria melhor rearmar os alemães imediatamente para eventualmente enfrentar os russos. De qualquer forma, Patton estava dizendo em voz alta o que muitos pensavam em privado, mas fez isso cedo demais. Para 1947 a 1948, a maioria já acreditava que o conflito com os soviéticos era inevitável. Em 1945, quando Patton foi destituído do seu comando devido a alguns de seus comentários, ainda havia quem acreditasse que o mundo pós-guerra poderia ser relativamente pacífico e que haveria cooperação entre o leste e o oeste. O próprio Churchill, conhecido anticomunista, havia encarregado seus planejadores militares de elaborar planos para uma possível guerra com os soviéticos entre 1945 e 1946, e os resultados eram desanimadores. A Operação Unthinkable revelou que os aliados ocidentais não tinham muita esperança de manter uma presença significativa no continente, muito menos de repelir os soviéticos de volta à Rússia. Além disso, o plano previa o uso de várias bombas atômicas que ainda não existiam e dependia em grande parte da supremacia aérea dos Estados Unidos para contrabalançar a esmagadora vantagem de infantaria e tanques soviéticos. Além disso, Patton era um feroz antissemita. Seu ódio ao comunismo não era apenas uma crítica à ideologia, mas também aos russos e aos eslavos em geral, chegando a chamá-los de semi-asiáticos, o que, como muitos sabem, era um insulto usado pelos nazistas para se referir aos europeus do leste e justificar sua visão de que eram sub-humanos. De fato, ele chegou a ser repreendido por Eisenhower devido às deploráveis condições dos judeus e outros prisioneiros nos campos de concentração nazistas recém-libertos sob sua jurisdição. A seguir, alguns trechos. Patton sobre a desnazificação na Baviera. Segundo nossas regras, que exigem a desnazificação total da Alemanha, devemos eliminar todos aqueles que alguma vez se expressaram de alguma forma como nazistas ou pagaram contribuições ao partido. É muito evidente que qualquer pessoa que esteve nos negócios, independentemente de seus sentimentos reais, teve que dizer que era nazista e pagar as contribuições. Os únicos jovens que não eram nazistas saíram dos campos de internamento e, portanto, são judeus ou comunistas. Certamente estamos em uma posição difícil quanto a conseguir funcionários públicos. O antissemitismo de Patton, segundo seus próprios diários. O barulho contra mim é apenas o meio pelo qual os judeus e os comunistas estão tentando, com grande sucesso, implementar um maior desmembramento da Alemanha. Há uma influência semita muito evidente na imprensa. Eles estão tentando fazer duas coisas. Primeiro, implementar o comunismo e, segundo, garantir que todos os empresários de ascendência alemã e antecedentes não judeus sejam expulsos de seus empregos. Alguns comentários sobre Patton. Para sua desgraça, Patton reservou desprezo flagrante pelos miseráveis sobreviventes judeus dos campos nazistas, que, em sua opinião, não recuperaram sua humanidade tão rapidamente quanto outros grupos. Os judeus, disse Patton, preferiam viver na sujeira e na miséria, mesmo que seu exército lhes tivesse fornecido instalações sanitárias, roupas, refeições adequadas, etc. Em seu diário, ele os comparou a animais sub-humanos e duvidava que algum dia se tornassem aptos a reintegrar-se à sociedade. De qualquer forma, voltando ao tema principal, essas opiniões, como foi apontado, fizeram com que Patton não fosse bem visto em seu papel pós-guerra e, como governador militar da Baviera, rapidamente se meteu em problemas quando a percepção de que o processo de desnazificação sob seu comando era muito deficiente se materializou rapidamente. Os repórteres logo começaram a pressioná-lo sobre a retenção de ex-funcionários nazistas em cargos administrativos. Uma resposta mais inteligente sobre a necessidade pragmática poderia ter salvado a situação, mas ele rapidamente piorou o problema com sua resposta, registrada, como me lembro, no filme biográfico de 1970, comparando ser membro do Partido Nazista a ser democrata ou republicano nos Estados Unidos. Claro, deve-se enfatizar que nada disso foi um simples mal-entendido. Em seu diário, Patton foi bastante explícito sobre o que estava fazendo e pensando quando escreveu.
Segundo nossas regras, que exigem a desnazificação total da Alemanha, devemos eliminar todos aqueles que alguma vez se expressaram de alguma forma como nazistas ou pagaram contribuições ao partido. É muito evidente que qualquer pessoa que esteve nos negócios, independentemente de seus sentimentos reais, teve que dizer que era nazista e pagar as contribuições. Os únicos jovens que não eram nazistas saíram dos campos de internamento e, portanto, são judeus ou comunistas. Certamente estamos em uma posição difícil quanto a conseguir funcionários públicos. É claro que a imprensa não podia ver tais escritos, mas já estava no caminho certo e o atacou ainda mais. E Eisenhower explodiu contra seu velho amigo George. O resultado final foi que Patton foi afastado para um comando fictício do 15º Exército, uma formação quase inexistente para os historiadores militares. Em privado, os preconceitos de Patton estavam à vista. Em outra carta à sua esposa, desabafando sobre os problemas que ele mesmo causara, seu pensamento tornou-se completamente conspiratório.